Dizem que o Salmo 12 nasceu numa noite em que o vento percorria os becos de Jerusalém como um mensageiro sem repouso. Davi, o poeta-rei, trazia nos ombros o peso do poder e o cansaço da fuga, e nos lábios um clamor antigo: salva-nos, Senhor, porque faltam os fiéis. A colina de Sião, ainda jovem na memória do povo, escutava os rumores da corte e das ruas, intrigas de palácio, juramentos quebrados, promessas levianas, acordos selados com lábios sedosos e corações de ferro. Os escribas anotavam decretos enquanto mercados trocavam moedas e confianças, e os anauim, os pobres, os pequenos, permaneciam à margem, esperando que a justiça respirasse outra vez. Ao fundo, um instrumento de 8 cordas, a sheminite, sustentava o canto, uma oração por proteção e justiça, nascida entre sopros de medo e brasa de esperança. Na tessitura do Salmo 12, as palavras ganham corpo. Elas caminham, ferem, adoçam, enganam, elas constroem pontes e fazem abismos. Davi, atento como um pastor ao menor balido, discerne nas vozes da cidade a ausência de Chesed, a fidelidade que costura a comunidade e faz do pertencer um abrigo. Lábios bajuladores e língua arrogante, ele lamenta, como se visse a mentira, o sheker, tornada moeda corrente. É um mundo onde a palavra do poderoso pretende criar realidade, mas a palavra do Senhor, sopro que ergueu montes e repartiu mares, se mantém mais pesada que ouro. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada 7 vezes no crisol. O poeta segura o povo pela mão e o leva até a fornalha. Ali, o metal impuro cede lugar a um brilho transparente. Assim é a promessa divina, sem escória, sem dupla intenção. Em cada verso, o ritmo alterna entre ferida e bálsamo. Primeiro a constatação amarga. Desaparecem os leais, multiplicam-se os discursos de conveniência, e a lógica da força pisa o fraco com a soberba dos que dizem: com nossa língua prevaleceremos. Depois, como brisa que atravessa cortina pesada, o anúncio: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, levantar-me-ei, diz o Senhor. Não é um levantar teatral, mas o erguer-se de uma justiça que conhece nomes e rostos, e que desce como chuva em terra rachada. O olhar de Davi, ferido e ainda assim teimosamente confiante, encontra nessa frase um chão mais firme do que qualquer muralha de pedra. A voz do Salmo não se contenta em diagnosticar, ela nos convida a nos reconhecer. Quantas vezes hoje, nossas palavras correm mais rápido do que nosso coração? Em cidades de vidro e luz elétrica, onde mensagens atravessam continentes em segundos, o eco do Salmo 12 nos pede guarda de língua e pureza de intenção. Pedir proteção e justiça não é apenas suplicar contra inimigos externos, é implorar por um coração não contaminado pela cultura do cinismo. Num mundo de manchetes vociferantes e promessas breves, o salmista nos recorda: Deus não negocia sua palavra. Ele protege os pequenos, vigia a chama vacilante, e mantém, geração após geração, a fidelidade que sustenta ou respira da esperança. Perceba como o Salmo 12 se coloca ao lado de outros cânticos, e ao mesmo tempo, canta uma nota única. O Salmo 11 pergunta: o que fazer quando os fundamentos são sacudidos? No Senhor me refugio. O Salmo 13, num quase sussurro entre lágrimas, insiste: até quando? Já o Salmo 37 convida a paciência diante do ímpio aparente vencedor. E o Salmo 73 de Asaf confessa o fascínio e a perplexidade diante da prosperidade dos arrogantes. Em contraste, o Salmo 12 ilumina o campo específico da palavra e do discurso público. É a oração que combate a erosão do sentido, o apodrecimento da verdade, a vaidade de lábios que seduzem e desorientam. Se o Salmo 23 guarda a alma com imagens de pastos e águas, o Salmo 12 guarda a comunidade pelo resgate da palavra que cura, une e protege. E se o Salmo 51 mergulha no arrependimento, o 12 ergue a comunhão pela restauração da confiança, pois onde a palavra é limpa, o coração encontra caminho.
Historicamente, essa oração respira a vulnerabilidade de um reino nascente, cercado por alianças instáveis e pressões internas. Espiritualmente, ela descortina algo permanente: a língua é um campo de batalha. O salmista não pede um silêncio de pedra, mas uma palavra ajustada à fidelidade de Deus. O crisol onde a prata é purificada revela o método divino: lente do tempo, fogo de verdade, paciência de artesão. E o resultado é promessa que sustenta: Tu, Senhor, os guardarás, tu nos livrarás desta geração para sempre. Não é fuga do mundo, é mergulho no mundo com a certeza de uma presença que não mente. Quando olhamos do antigo Israel para o nosso agora, ouvimos os mesmos gemidos, talvez ampliados por telas e anúncios. Famílias feridas por promessas falidas, amizades dissolvidas por meia-verdade, comunidades envenenadas por suspeita. O Salmo 12 se levanta então, como uma pequena lâmpada acesa no limiar da noite. Convoca-nos à oração por proteção e justiça, chamando Deus a intervir onde nossas mãos não alcançam. E, enquanto oramos, convida-nos a um novo pacto com a honestidade, que nossa fala não seja espada sem bainha, mas mesa posta, pão repartido, sopro que anima. Porque a palavra de Deus, polida como prata 7 vezes, não é só decreto, é alimento, é trilha, é abrigo. Assim voltamos ao começo. A Sheminite vibra, e o poeta sussurra para que escutemos mais fundo do que o ruído. Entre o lamento e a promessa, aprendemos a permanecer. Não há pressa, há perseverança. E a cada geração, quando os perversos vagueiam por toda parte e a vileza é exaltada, Deus responde com uma história que não se cansa de refazer o começo. A oração de Davi torna-se nossa, e a sua confiança, uma herança. Que a alma então descanse, que a palavra dita hoje carregue o peso da verdade e a leveza da misericórdia, e que, sob o cuidado do Eterno, encontremos a paz silenciosa dos que sabem. A justiça não dorme, e a proteção do Senhor é um manto fiel sobre os que esperam.